Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salgado pelo fogo. Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém? E esse tema tão importante para a nossa vida que é os atributos de Deus. Aleluia. Nós precisamos conhecer mais a Deus. E a Bíblia é a revelação de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, veja o que está escrito. O termo atributo de Deus quer dizer os diferentes aspectos do seu caráter, ou seja, as qualidades ou perfeições próprias à sua natureza. Aleluia! Glória a Deus! Só podemos saber o que Deus nos revelou sobre si mesmo através de si mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Já ouvimos sobre isso, então queremos ir para o próximo tema, que é espiritualidade. As Sagradas Escrituras ensinam que a natureza de Deus é puramente espiritual. Como se pode confirmar em várias passagens da palavra de Deus. Deus é Espírito. João 4, 24. Aleluias. Tanto os judeus como os cristãos antigos, e nós também cremos, criam que só Deus é puro Espírito, totalmente separado de toda a matéria. É isso que Deus é. Amém? Quer dizer, mundo espiritual, mundo natural, né, são totalmente diferentes. Né? E fomos criados com propósito. Existe começo, meio e fim. E o mundo espiritual não tem começo, meio. Amém, amados? E fim. Ele é eterno. Muito bem. Então, tanto os judeus como os antigos, né, criam que só Deus é puro Espírito, totalmente separado de toda a matéria. Amém? Então, tiremos aí conclusões disso. Não pode vir o meio termo. Amém? Então, ou habitaremos eternamente na terra ou no céu. Mas a Bíblia declara, né, que esse lugar é os céus. João 14, não adianta modificar o texto, a tua visão. Está bem escrito e claro. Vou preparar lugar para vocês na casa do meu Pai. E quando eu voltar, eu os levarei. Aleluia. Vou preparar lugar para vocês. Então, claro, como é que vamos mudar isso aí, querido? Amém? Então fica esse entendimento. Aleluia. Quer dizer, se Deus ele é completamente espiritual, nós também seremos completamente espirituais. 1 Coríntios 15, Paulo declara isso, né? Tintim por tintim, até chegar na última conclusão. O primeiro é natural, o segundo é espiritual. Amém? E nós então receberemos um corpo espiritual perfeito e habitaremos eternamente com Deus. Amém? Muito bem. Nosso Salvador disse, Deus é Espírito. Quer dizer, ele confirmou isso. Deus é Espírito, é eterno, é poder. Amém? Aleluia. É incomparável. Glórias a Deus. Jesus usou essa terminologia para distingui-lo da matéria. Aleluia. Nós seremos a semelhança de anjos. Nós seremos a semelhança de Jesus. Nós seremos a semelhança de Deus. Seremos eternos. Aleluia. Eu quero completar isso com a passagem da transfiguração de Jesus, onde ali, naquele meio termo que eu sempre digo, amém? Houve então uma manifestação. E Pedro, Tiago e João contemplaram isso. Aleluia. E ali apareceu então quem? Moisés e Elias. Foi isso? Moisés e Elias. Como é que eles apareceram? Eles apareceram em glória. Aleluia. Significa já na eternidade. Isso nos leva a pensar muitas coisas. Já tentaram chafurdar isso, e mexer aqui, mexer ali, não é? Não, isso foi apenas uma fantasia, uma ilusão. Isso é mentira. Amém? O texto é muito real. Quem tem o entendimento dessas coisas sabe que isso realmente, como Pedro teve uma visão.
O Espírito Santo falou com ele. O anjo falou com Cornélio. Isso não são realidades que se perdeu, que não vai cancelar essa visão real das coisas, e perfeita. Amém? Muito bem. Jesus usou essa terminologia para distingui-lo da matéria. E todos os seres espirituais são distintos, né, da matéria. Aleluia. Glória a Deus. Então, aí está esse estudo sobre o quê? Sobre o tema, não é? Aleluia, espiritualidade. Glória a Deus. Muito bem. Mas algumas coisas aqui diz assim: somente concluir que ele é um espírito puro, infinito e sem origem, sem começo, sem meio, sem fim. Aleluia. Portanto, assim como é certo que Deus existe, certo é também que a espiritualidade é um dos seus atributos essenciais. Glória a Deus. Deus é espírito. E para ter comunhão com Deus, eu tenho que adorá-lo em espírito e em verdade. Glória a Deus. Por isso, essa passagem de Jesus. Vem dias, e já chegaram, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, a Deus, em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então, aí está então mais um atributo de Deus, que é a espiritualidade. Aliás, me desculpe, amém? Já estava no próximo tema aqui, né? Espiritualidade. A gente vê que é um tema deveras muito importante, amém? Até porque nós teremos a semelhança de Deus, seremos eternos, seremos seres espirituais. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que você possa compreender isso, né? Então, espiritualidade é um dos atributos de Deus que nós precisamos conhecer. Amém, amados? Para ter uma visão panorâmica de Deus através dos seus atributos. Amém? Glória a Deus. Alguém pegou um quadro negro e deu um pontinho branco, né? E mostrou esse quadro para aquela pessoa. E disse: você nota alguma coisa aqui diferente? Disse: lá, aquele pontinho branco lá. Né? E você vai ver que esse quadro estava todos os pontinhos pretos. Glória a Deus. Então veja bem, isso é algo que precisamos entender. E cada vez mais nos aproximamos de Deus, cada vez mais a luz vai se manifestando. É isso que Deus está mostrando agora. Amém? Aleluia. E Jesus declara: eu sou a luz do mundo. Então é isso aí, amado. O conhecimento de Deus, pela sua revelação. Porque se você está, né, no Espírito, se você está rendido ao Espírito Santo, se você está completamente, não é, rendido a Ele, então a revelação vai vir para o teu coração na proporção exata. Então, espiritualidade tem muito a ver conosco, porque um dia seremos também desta maneira. Aleluia. Alguém perguntou para Jesus sobre isso. E a sua resposta para ele foi essa: vocês estão enganados, porque na verdade, lá no céu, vocês serão a semelhança dos anjos, ou seres espirituais perfeitos, como anjo. Amém? João capítulo 3, Jesus declara que, aliás, João declara, que nós seremos a semelhança de Jesus. Glória a Deus. Isso que ainda não somos a sua imagem ainda. Amém? Não estamos ainda na sua glória, mas quando estivermos lá, nós o veremos face a face. Amém? Glória a Deus. Então, esse tema fica aí, que é o tema espiritualidade. Amém? Muita coisa teria para falar, mas essa porção já é muito importante. Guarda no teu coração. Amém? Até a próxima, então. O próximo tema é, vamos ver aqui. O próximo tema é onisciência. Importantíssimo conhecer sobre isso. Deus, ele é onisciente. O que é onisciência? Fica aí, então. É a próxima lição. Fica na paz, fica na bênção, fica com o Senhor Jesus. Até lá.